Então, quando a gente está tratando de projetos de engenharia de detalhamento, existem alguns fenômenos que acontecem dentro desses projetos e um deles é este aqui. Avanço físico versus custos. Quando a gente coloca esses dois parâmetros aqui no tempo, o que acontece? Normalmente, o gráfico dos custos, no início do projeto aí, precisar de uma mão de obra mais especializada, normalmente os engenheiros, os projetistas mais experientes, para estar desenvolvendo aí todos os conceitos, os layouts, a concepção do projeto, normalmente o custo é maior na primeira metade do projeto e tende a diminuir ao longo do projeto, conforme você avança e você precisa aí de mão de obra, vamos dizer assim, mais barata, né? Por exemplo, desenhistas, né? Estagiários para estar aí tirando a parte de desenho e listas ao final do projeto. Então, o comportamento do custo, ele tem mais ou menos essa forma. No início do projeto, ele começa alto e conforme você vai avançando, ele tende a diminuir e lá no finalzinho ele dá uma aumentadinha de novo, porque normalmente o pessoal de verificação tende a voltar aí para fazer os cheques finais do projeto. Quando a gente fala aí em avanço físico, normalmente é a curva S normal que a gente vê em todos os projetos. Então ele tende a iniciar de uma maneira mais suave, chegando a 30%, 40% de projeto ele tende a acelera e lá ao final do projeto, 80%, 90%, ele acaba aí as duas linhas se encontrando lá no 100%. E entre as duas linhas existe um gap que é muito importante a gente entender. Este gap significa fluxo de caixa. Então, aonde você tem, quando você negocia o seu recebimento de suas receitas através do avanço físico, o que acontece? Você tem um gap que se chama fluxo de caixa. E o que significa isso? Significa que, normalmente, na primeira metade do projeto, você vai pagar para fazer o projeto. Você não vai estar recebendo. Então, a sua diretoria vai estar aí tendo que investir no início do projeto, né? Tem que ter bala na agulha para você estar desenvolvendo o projeto. A não ser que você negocie um down payment, uma entrada no projeto. Por isso que a gente traz a importância desse down payment na negociação para justamente cobrir esse gap de fluxo de caixa no início, principalmente aí nos 30%, 40% iniciais do projeto. E o que mais isso é importante? É importante porque se você faz a tua negociação do teu recebimento conforme o avanço físico, o recebimento da tua receita conforme o avanço físico, você tem que tomar muito cuidado também no desenvolvimento da sua EAP, porque a EAP, que é a estrutura analítica de projeto, ela tem que estar muito equalizada, muito bem equalizada no sentido dos pesos, né? Do esforço que você tem para fazer cada atividade, para entregar cada entregável no tempo correto, sem ter aí as durações muito, como se diz assim, muito fora da realidade, para que evite aí mais problemas ainda com relação ao financeiro, porque senão pode causar ainda muito mais problema de fluxo de caixa, vamos dizer assim, caso você tenha ainda atrasos durante o projeto. Uma forma que o pessoal encontra aí para fazer a negociação do projeto, para estar recebendo, né, as suas receitas durante o projeto, é um fluxo linear. Isso depende aí do relacionamento que você tem com o teu cliente, da confiança que ele tem em você e vice-versa. Esse recebimento linear, ele minimiza aí o problema de fluxo de caixa, porque você acerta lá um recebimento contínuo ao longo do tempo, e faz com que esse gap de fluxo de caixa aqui diminua. Então, no início do projeto aqui vai continuar existindo ainda uma diferença entre o que você recebeu e o que você gastou, e a partir da metade do período vai se inverter. A vantagem, por exemplo, passa aí para o seu lado, porque o teu custo é menor, né, por causa da mão de obra mais barata que normalmente se você usa no final do projeto, em relação ao que você está recebendo. Então, de qualquer forma, de qualquer maneira, você realmente vai precisar negociar aí um down payment, ou a sua diretoria realmente vai ter que ter aí bala na agulha para estar investindo, para estar calçando aí os primeiros meses do projeto, até que as duas curvas de custo e avanço físico, né, elas se cruzem nesse ponto de inflexão, e aí você consegue aí ter um respiro de fluxo de caixa e tocar o projeto para frente, beleza?